Porque eu acho que assim, a criança já, eu acredito que ela já nasce com isso muito natural. O que acontece se a gente vai, né, não vai incentivando, né, não vai ajudando, isso a gente vai se tornando, vai crescendo, vai virando adulto e a gente perde totalmente essa conexão. Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, vocês que já acompanham a gente no canal Mães na Real e vocês que estão nos conhecendo hoje. Hoje a gente vai falar de um assunto que me encanta muito, que eu gosto muito, que é sobre espiritualidade. Todas nós aqui curtimos, seguimos, estamos num processo, né, do caminhar da espiritualidade, que acho que é um processo contínuo, a gente está sempre nesse caminhar, e hoje a gente quer compartilhar um pouco disso com vocês. A espiritualidade não só como mãe, mas como a gente pode desenvolver a espiritualidade com as crianças, como a gente pode despertar na infância com os nossos filhos, com as crianças que nos rodeiam, a espiritualidade. Então, hoje eu quero compartilhar esse assunto com vocês e quero saber de vocês aqui, as nossas parceiras, o que vocês fazem para esse despertar com as crianças. Sei lá. É um assunto bem extenso, né, Ká, na verdade, assim, mas eu acho que a criança, é tão lindo a gente ver, assim, a criança, o quanto ela tá aberta para isso, né? Eu associo muito a espiritualidade da criança a essa questão da contemplação, sabe? Da gente ensinar o nosso filho a contemplar o belo, assim, a parar, a olhar, a contemplar mesmo, né? Tudo de lindo, assim, que a gente tem, enfim, né? Na natureza, nas pessoas, a olhar mesmo, né? Até esse olhar, assim, né? A minha filha também, eu não sei, assim, de vocês, mas a minha filha, ela que me despertou para a espiritualidade, na verdade, é muito louco. Porque ela chegava para mim, de pequenininha, 3 anos, ela falava assim, mãe, vamos rezar? E eu ficava imaginando, assim, da onde que ela tirou isso, né, assim, sabe? Mas ela sempre teve isso, assim, dela querer, do jeitinho dela, agradecer, falar, assim, e agradecer, né? E ter essa preocupação com o outro, ela via as pessoas na rua e ela via cachorrinho na rua, ela ficava preocupada e pedia para o Papai do Céu, né, ajudar aquele cachorrinho que ela viu na rua. Então, eu acho que é a gente conduzir, na verdade, né, os filhos dentro desse processo, porque eles já têm isso natural, sabe? É mais a gente ir, né, dando vazão a essa espiritualidade que já vem, né, com eles. Eu não sei o que vocês acham. Eu concordo com você, Jaque, porque eu acho que assim, a criança já, eu acredito que ela já nasce com isso muito natural. O que acontece se a gente vai, né, não vai incentivando, né, não vai ajudando, isso a gente vai se tornando, vai crescendo, vai virando adulto e a gente perde totalmente essa conexão. Então, o que eu tento fazer com os meus, né, é fazer eles manterem essa conexão aberta, né, é incentivar essa conexão, muito mais do que querer levar, né, em algum lugar físico ou manter uma rotina assim com eles de frequentar alguma coisa. Eu levo sim quando a gente vai, eles acompanham, mas sem essa obrigação, é manter essa conexão em aberto. Então, os meus também, como a sua, desde pequenininho, eles querem rezar de noite. Então, assim, eles sentem a necessidade de rezar de noite. Então, a gente incentiva isso, a gente vai fazer oração. Meu filho, ontem, por exemplo, aconteceu isso. Ele veio, mãe, eu estou tendo um pesadelo, o que eu faço? Eu dei um anjinho para ele que eu tenho no altar, ele fez do lado da cama dele, ele faz o próprio altar dele para ele dormir. É o altar de proteção dele, que ele tem lá, o anjinho, tem tudo. Então, eu acho lindo e eu incentivo ele a fazer isso. Eu nunca ensinei, eu nunca falei, olha, faz assim, faz. Eu deixo ele fazer da maneira que ele acha que é certo. Eu rezo com ele, a gente reza desde pequeno. Mas também deixo eles fazerem a oração que eles quiserem, eles manterem essa conexão em aberto, né? Eu acho que isso que é importante, sem a gente querer ditar regras, sem a gente querer dizer o que está certo, o que está errado. Que ele já vem com isso de forma natural, é só a gente deixar assim, né, a portinha aberta para eles mesmo irem desenvolvendo. Não é. Lá no chip, né? Não é forçar talvez aquilo que a gente acredite que seja certo, né? Não, olha, tem que rezar essa oração todo dia, toda noite, tem que fazer. Não,
Como assim? O que você quer rezar? Sabe que você falando isso, Lu, eu acho muito engraçado, porque eu fui criada assim, né, de rezar toda noite. Então eu tinha quase que um protocolo, né? Eu deitava, era Ave Maria, Pai Nosso, Credo, oração do Santo do Anjo da Guarda. Maria, Pai Nosso. Então assim, o Pai Nosso, na verdade, Pai Nosso, Ave Maria, Credo. E depois de um tempo, eu fui, cara, às vezes eu tô no meio da oração e eu já tô pensando, sei lá, em outra coisa, porque automatizou tanto. E eu comecei a questionar isso. Eu falei, gente, será que eu tô me comunicando? Eu falei, será que eu tô realmente me comunicando? E aí comecei a questionar a minha fé, de que forma essa espiritualidade está presente na minha vida. E aí quando eu virei mãe, eu fiz as pazes, eu acho que com a minha espiritualidade. Eu aceitei a minha forma de exercer a minha espiritualidade. E eu não rezo mais à noite. E isso aconteceu muito por conta do cansaço da maternidade que me fazia dormir. Eu começava um Pai Nosso, que daqui a pouco eu dormia, não me lembro nem que... E aí, conversando com uma pessoa da minha família, ela falou, Diana, de certa forma, você se relaxou, você relaxou ali naquele momento, se entregou, e de tão tranquila que você estava, você até dormiu. Eu falei, cara, eu não sei se é isso ou se realmente é o excesso de cansaço, mas teve um momento da minha vida, foi um dia marcante, eu conversei com Deus, eu falei, olha, eu não vou mais rezar de noite. Eu não quero mais essa obrigação e acho que você está feliz por isso. Porque agora eu vou me comunicar com o senhor a hora que eu quiser. Porque eu sei que o senhor está aí ouvindo a todos o tempo inteiro, né? Então, eu abri esse canal, sabe? E eu achei que isso fluiu tão bem para mim. Porque hoje eu tô almoçando, sei lá, acontece alguma coisa, eu dou uma respirada funda, sabe? Falar, obrigada, meu Deus, obrigada, universo, sabe? Obrigada mais verdadeiro, né? Ficou mais verdadeiro. Ficou uma coisa mais, assim, a minha vida hoje no dia a dia, ela tá mais assim. E eu passo isso muito para as minhas filhas. Às vezes a gente tá brincando e aí eu tô feliz, aí eu falo, ai, filha, Deus é tão bom, né? Nossa, olha que coisa boa que a gente tá vivendo agora. Ai, é tão bom brincar com você, é tão bom rir assim. E aí, outro dia a gente estava fazendo uma outra coisa também, mas só que na rua, de bolinha de sabão e tal, a gente acabou, aí ela falou, mamãe, Deus é tão bom, né? Olha só que coisa boa, a gente estourando essas bolinhas, sabe? Uhum. Então, eu acho que, para mim, hoje em dia, espiritualidade é fé, sabe? E eu acho que essa é a fé de você acreditar que tudo está do jeito que tem que estar, sabe, para a sua vida. É você não brigar com as circunstâncias, sabe? E isso não quer dizer acomodação. Quer dizer muito mais acolhimento, sabe? Do que você ficar o tempo todo brigando com você, brigando com o que você achava que deveria ser como certo, ou isso, ou aquilo, ou por que foi daquele jeito, ou por que você fez. É o teu processo, é assim. Se você está vivendo isso, é porque Deus quer que você viva isso. E é importante que você viva isso. E eu passo isso para elas, sabe? De alguma forma, nos discursos. E estou muito alinhada com o que você diz, de a criança ser assim de natureza, né? Eu acho que ela nasce. Muito mais do que a gente ensinar uma coisa ou outra, é a gente se preocupar com o que a gente fala que talvez possa estar minando essa naturalidade, né? Às vezes não é nem no sentido de ensinar, mas sei lá, a gente fala uma coisa e não observa o que a gente está no discurso, a força dessa palavra e a interpretação que a criança pode dar, né? Perfeito. E você, Ká, conta pra gente. Meninas, encantada com tudo que vocês me disseram, porque eu também estou num processo aqui que eu concordo plenamente com essa parte de que as crianças nascem já mega espiritualizadas. Nós também nascemos já espiritualizados. Então, assim, a criança, eu gosto muito de falar que as crianças nascem em pureza, que elas são uns cristalzinhos, né, uns diamantes que vieram aqui para nos ensinar. Então, elas já vieram aqui para como a Jaque falou, a própria filha dela já está ensinando isso. Só que dependendo do ambiente que essa criança vive, ou vai, né, despertar ainda mais essa essência, essa pureza de amor, ou de repente vai minando, né? O que eu vejo muito isso acontecer. Eu também vim, né, de uma família que tinha bastante regras para essa questão de espiritualidade,
Porém, aqui eu não vou nem falar de religião, não vou nem falar independente da religião que cada uma de nós, né, a gente acredita, até a religião que cada um também de vocês que estão assistindo. Então aqui não tá falando, nós não estamos falando de religião, a gente está falando de algo muito mais sutil e que a pureza das crianças passam isso pra gente. Então, quando a gente está convivendo com as crianças, ela também está olhando pra gente o que a gente está fazendo. Então, são às vezes naquelas pequenas coisas, como a gente falar baixinho, a gente falar, não, calma que isso vai dar certo. À noite, na hora da gente realmente fazer um agradecimento, fazer um processo de gratidão junto com a criança, a gente já está ensinando a gratidão. Eu faço algumas coisas aqui com meu filho, às vezes de acender uma velinha, vamos pedir para o nosso anjo da guarda, vamos pedir para o papai do céu, vamos pedir aqui, né, energia. Então, assim, enfim, o nome que cada um quiser usar. Então, uma simples vela que a gente acende, às vezes, com a criança, ou às vezes fazer o mesmo, qualquer cerimônia, ou às vezes quando a criança se machuca, a criança se machuca ali, ao invés de a gente falar, ai, para, isso já vai passar, isso não foi nada, a gente simplesmente acolher aquele machucado e já, de repente, né, eu brinco até com meu filho, falo, nossa, filho, tá doendo, de verdade, vamos fazer uma energia, a gente faz energia juntos, passa lá para o machucado curar. Um exemplo, a questão da natureza também, acho que é o primeiro exemplo que eu daria também, que a Jaque já falou, que é a natureza é o maior exemplo de abundância pra gente. E na natureza, a criança já desenvolve tudo isso, porque quando ela está em contato com a natureza e a gente também, a gente está desenvolvendo lá todo esse lado sensorial, da gente ouvir o canto dos pássaros, da gente estar atenta a um bichinho, uma formiguinha, uma lagartinha, uma borboletinha. Então, assim, tudo isso, todo esse cuidado que a gente Isso é meditação, né, Cá? Isso é meditação, né? Você está meditando nesses momentos. Gente, nesses pequenos, assim, é tão simples. Então, assim, de repente, a criança já nasce contemplando isso. Como a Jaque falou, ela já nasce contemplando. Só que, às vezes, se a gente não está contemplando, a gente está minando isso da criança. A gente fala, vamos. Ai, tem uma formiguinha. Putz, eu pisa na formiguinha. Um exemplo. Agora, a criança não. Quando eu vejo, principalmente eu vejo meu pequeno também, que estuda numa escola, que trabalha bastante isso. Então, assim, cuidado com a borboletinha, com a formiguinha. Então, assim, gente, a natureza já traz isso pra gente, porque ela é totalmente, né, plena de abundância e de divinidade, né? Então, eu gosto muito de falar disso. E com isso, a gente vai estar junto com a criança também nesse processo de despertar, de ouvir o coração, de saber que a gente é um ser de essência, de amor, que o caminho do amor é mais legal, né? É um caminho do amor e não do medo, e que a gente tá, às vezes, com medo. E com isso, né, nas pequenas coisas, a gente já está trabalhando a espiritualidade com a criança, né? E é bárbaro quando a gente vê a resposta deles ensinando isso pra gente, né? Manter conexão, né? E o grande desafio, na verdade, que eu vejo, né, é de você trazer mesmo essa criança e depois esse jovem, né, para que ele veja sentido naquilo, né? O que eu tem obrigação, muito, né? Exato. O que eu vejo muito, às vezes, é que é obrigação, né? E eu não vejo sentido, eu não vejo como eu aplico aquilo que eu estou escutando, e às vezes eu nem estou escutando, porque eu vou tão na obrigação que eu nem estou escutando, e quando eu saio eu não consigo ver sentido, eu não vejo as pessoas perto de mim aplicando aquilo que é dito, e eu não consigo ver sentido, né? Então eu acho que a nossa grande responsabilidade enquanto pais é continuar dando esse sentido, né? Continuar sempre perguntando para os nossos filhos se aquilo que eles estão ouvindo, né? Porque tem gente que vai, então, independentemente da religião, mas se aquilo que eles estão ouvindo naquela religião, ser frequência, tá fazendo sentido para criança. E eu acho que tem uma coisa assim muito genuína, né? E que pauta os meus dias e tudo mais. É essa coisa do olha, tudo começa aqui, entendeu? Então,
quando você ajuda o seu filho a olhar para dentro dele, a entender o que ele está sentindo, a coisa começa de dentro para fora, né? Talvez, acho que pode ser um dos motivos de você ver tanta gente fazendo protocolos ou indo tem que ir todo domingo. Enfim, não quero entrar nesses exemplos porque acaba ficando muito a religião, e não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, as suas atitudes do dia a dia estão congruentes com tudo que você prega ou com tudo que pregam, né, para você, no lugar em que você está, ou daquilo que você entende que é espiritualidade? Como é que está o teu trato, né, com as pessoas ao seu redor? Como é que está a condução da tua própria vida? Então, e às vezes eu acho que isso não é não é intencional, não há uma intenção em ser mal, em ser ou não ser espiritualizado. Eu acho que é um hábito, e aí julgamento meu, né, parentes, um mau hábito da gente viver pro que está aqui fora, sabe? E se esquecer do que está aqui dentro. Então, talvez ensinar um pouco essa questão dos sentidos, né? Do sentir, que é uma coisa muito natural da criança, e a gente perde isso, né? A gente mata essa criança ao longo do tempo. Então, olhar para a nossa criança, ressuscitar ela, né? E ensinar para os nossos filhos essa questão do sentir no dia a dia, já é também uma coisa que tá assim ali com a espiritualidade. A compaixão, tudo, né? E o nosso exemplo, acho que mais do que a gente realmente ficar falando o que é certo, o que é errado, são as nossas atitudes, como vocês disseram, né? Os nossos exemplos no dia a dia, que a gente também está num processo de aprendizado, né? O nosso exemplo vai valer mais do que as nossas palavras, né? Isso aí. Perfeito, meninas. Esse assunto esse assunto é super amplo, a gente pode voltar a falar nisso outras vezes, até quando a Fê e a Paty também, que hoje não estão aqui, a gente está sentindo falta de vocês. A gente volta a falar desse assunto na outra vez. Então, espiritualidade para você que está nos assistindo é o quê? Coloca nos comentários, e a gente também quer saber de vocês. O que é espiritualidade para vocês? O que vocês fazem com as crianças? Conta pra gente. E assina nosso canal, curte nosso canal, compartilha com os amigos, que a gente está gostando muito de todo o feedback, de todo o amor que a gente está recebendo de vocês. Ok? Obrigada. Um beijo.